Daniel Stark, portal Tudo Rádio. Cristiano Stuane, consultor artístico de rádios. E eu, Fernanda Musardo, que vocês já conhecem antes de ficar me apresentando. Trouxe os dois para saber o seguinte: quando que o rádio acaba? Então vou dar uma data aí. Imagina. É isso. Essa é a pergunta aí, a afirmação que a gente mais escuta, né? Eu acho que desde que ele foi... É praticamente isso. Anos a gente escuta isso. Na verdade, marcaram vários velórios. Já, né, marcaram os velórios, mas a gente não foi em nenhum ainda, né? Na verdade, estamos os três aqui no evento de rádio para falar sobre as novidades do rádio. Exatamente. O que temos de novidade tecnológica no rádio que a gente conhece do dial mesmo? O rádio do dial são muitas coisas, porque às vezes a pessoa acha que assim, a radiofrequência não teve tanta alteração assim, e teve sim. Principalmente no seu ambiente, no entorno dela, que tem a ver com os receptores cada vez mais interativos, telas cada vez maiores, o que amplia também o cuidado de como você trata esses dados para o usuário, para o ouvinte, né? Já estou falando do usuário, para o ouvinte em relação a como você vai dar essa experiência para ele. Então, assim, é mais interativo, são mais informações, tem muita comparação com o digital também nesses ambientes tecnológicos, então esses cuidados que é de entrega de rádio. Mas é algo legal, porque a gente vê a evolução de uma tecnologia dita não nova, né, sendo usada de maneiras diferentes. Então isso é um benefício. Mas eu vou ser bem sincero, eu vou ser o cara que vai ser o diabo da nossa conversa. Que bom, sou eu. Eu sou uma pessoa legal. Mas o rádio não está usando, Daniel. Exato. Não tá usando. Esse é o nosso desafio. Qual que é o problema do rádio usar Alexa? Nenhum. Só boa vontade. Não, nenhum. Talvez um desconhecimento mesmo. Ele é muito auxiliado por plataformas aí, fazendo meu merchan como Tudo Rádio, que tem o skill na Alexa e ajuda também a você estar inserido. Mas é importante que ela tenha a própria skill justamente para puxar o nome. Tem outras soluções que auxiliam nesse processo. Eu acho que é mais a curiosidade de realmente estar inserido nesse ambiente. E por que não usa? Por falta de conhecimento, porque muitos radiodifusores e radialistas não sabem nem o que é skill. Né? E a skill, gente, é o comando que você dá para Alexa para ela executar a tua rádio. Um jeito bem grosso, né? Seria o aplicativo da Alexa. É grosso porque não é a mesma coisa. Então, daí você tem que saber se a tua rádio tem. Esse dia a gente estava numa palestra, a gente perguntou quantas rádios tinham e tinha mais de 100 pessoas. Acho que 15 levantaram a mão. E as outras talvez estavam em dúvida. E é engraçado, aí de novo puxando pro meu lado, os agregadores estão lá, não é só o Tudo Rádio, tem outros agregadores lá, então... Tudo Rádio, vai. Com certeza. Mas se eles estão lá, as rádios estão acessíveis. Sim. Em algum grau elas estão acessíveis. Então, quando você não responde, é a mesma coisa assim, o rádio já é digital. Cara, a partir do momento que todas as rádios brasileiras têm um streaming, elas são acessíveis em qualquer dispositivo digital. Então elas são digitais. Sim. Talvez seja uma questão de desconhecer ou de não saber apresentar, né? Então tem esses detalhes. Mas a Fernanda até falou da Alexa. A gente voltando dessa parte aqui. Só um pouquinho. Tá balançando. Nossa, tá balançando legal mesmo. Agora já vai. Aí acho que não serve muito bem para parar portas. A gente já tá no shopping lá, né? Ixi, já vai terminar, já. Bem-vindo para essas festas. Continuando. Então vamos lá. Não é só a Alexa que a gente tem hoje que o rádio não está usando conforme deveria usar. Muitas não estão nem usando. Mas quando você falou da tela do multimídia no carro, existe o RDS no Brasil, que é um sistema super antigo. Bem antigo. A sigla é Radio Data System, mas para a gente simplificar, são as mensagens que aparecem na tela do multimídia do carro. Junto com a frequência ou no lugar da frequência. Direito. Às vezes a gente não põe o nome da rádio ou coloca outras informações, porque hoje o modo de se usar o RDS mudou em relação ao que era nos anos 2000, que as telas eram bem menores, né? Então a gente queria o máximo de informação piscando ali. Hoje isso já não é tão positivo naquele de 8 caracteres. Aí tem o de 64 que você pode botar mais coisa, promoção, propaganda, uma série de coisas. Então, e o ouvinte sabe disso, né, Cris? Sabe, e chama atenção, até por uma questão de, às vezes, vai ter um evento na cidade, por que você não colocar ali, vai ser uma sexta-feira à noite, vai estar o show,
show do Gustavo Lima. Por que não você colocar das 18 às 21 na tela do rádio dos carros? Puxando. Daqui a pouco começa o show Gustavo Lima na Expo, não sei o quê. Isso é uma forma de até publicidade. Exato. Publicidade, então dá pra vender isso daí. E dá engajamento. A gente tem pesquisas que mostram realmente, principalmente lá nos Estados Unidos, que eles usam mais isso, que geram engajamento publicitário. Sim. Entendeu? Ajuda no áudio. A gente está falando de Alexa, de novas frentes, mas a gente tem a dificuldade ainda de ter um som e um alcance de sinal ainda com dificuldade. É muito cedo ou está atrasado falar sobre um rádio parecido ou na mesma linha da TV 3.0? Sim e não. Depende. Deveria. Brasil? Deveríamos estar falando sobre isso, mas não. Estamos ainda falando sobre o quê? Maior dificuldade tecnológica. Hoje, o Brasil... Defasagem, né? Talvez defasagem, seja a palavra. Porque o rádio optou no Brasil de fazer uma migração do AM para o FM. Isso já mostra um atraso muito grande. Muitos vão me xingar, mas é um atraso muito grande. Porque nós temos... O investimento para fazer essa migração foi alta, e se a gente vê agora com a história de que o rádio vai ter que se virar digital pelo transmissão terrestre, não digital. Seria mais um passo. Seria mais um passo que tem mais um investimento muito alto. Mas onde traria uma tecnologia bem mais avançada, nessas questões de comunicação também, na tela, de visual, com informações, dá para gerar um QR Code, né, Daniel? Sim. Você avisa o ouvinte, pessoal, agora vai aparecer aí no teu rádio um QR Code para você aproveitar o cupom de desconto na loja tal. E por que você falou que no Brasil? Não, é que assim, hoje é um pouco mais difícil a gente falar até da migração, porque quer queira ou não, ela trouxe sim benefícios para alguns mercados, né? Então, por exemplo, pega no interior, que a migração foi feita para a faixa convencional, você teve mais oferta de produto, realmente você puxa o rádio para frente. Então, assim, sempre o ideal é você cuidar de todas as pontas, né? Que como o Cris falou, então o rádio digital terrestre, ele não é novo. Também, ele é da década de 2000, dos anos 2000, alguma coisa assim, ele tá completando, ele demorou para pegar tração, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa agora, que também tá muito forte, tá realmente fazendo essa transição. Então, assim, o ideal era a gente ter preparado a terreno lá atrás, para tudo. Beleza, vai migrar? Migra, mas já pensa no digital. E aí a gente realmente foi deixando as pontas soltas. A própria FM estendida é uma ponta solta, porque se a gente tivesse cuidado de toda a indústria lá atrás, liberado o quanto antes a primeira FM estendida, não em 2021 foi a primeira? Foi recente. E sim lá no teste de 2014, que foi feito em São Paulo, por exemplo, já teria, que foi um teste bem sucedido, a gente já teria outra realidade hoje. Com certeza. Então, assim, era outra situação. Então é aquela história da gente sempre estar fazendo remendo. A questão é essa. Então, isso é um clássico, aí, não querendo ser chato no Brasil, mas é um clássico brasileiro. Realista, a gente tem que ser realista. O cenário é sempre esse. A verdade é que vai doer, mas é o que é. Então, a gente tem atrasos tecnológicos somados a atrasos de pensamento de gestores mais conservadores. E ainda a gente tem mais um cenário que a gente está falando de algo que deveríamos ter olhado em 2014, nós estamos 10 anos no mínimo atrasados. Possivelmente, E o que vem? Olha, eu só queria complementar que apesar dessa... A palavra falha é um pouco pesada, mas e ela nunca depende de um ator. Esse é o detalhe. Às vezes a gente coloca na culpa do radiodifusor, mas pode também ser político. Tem uma série de coisas porque ali. Essa questão da migração não foi culpa do radiodifusor de fato, mas enfim... Um processo burocrático que exigiu... Aconteceu isso. Tudo isso, mas... Não é também grave assim, mas eu acredito que a solução estaria aí no digital internet. Sim. Pra gente suprir essa defasagem tecnológica do rádio digital terrestre. É a esperança, né? Porque é a esperança do rádio híbrido, de verdade, que aí a gente une o que a gente conhece do FM, por exemplo, que esse é o estabelecido no Brasil, com essa questão de conectividade do streaming, dos dados, etc. Então o mundo está convergindo para isso. Isso. E outro ponto, lá vai o Diabinho falar de novo de que... O rádio também não tá cuidando disso. O streaming, o que tem de rádio com som de streaming ruim, porque o cara tira direto da mesa de som. A gente não vê vídeo de 30 segundos com áudio bom. Então, imagina o streaming. Então tem rádio grande não cuidando disso. Pensa em rádio musical grande, mono no streaming. Musical, e faz diferença. Aí tem aquela qualidade até do áudio no... Por exemplo, tem rádio que baixa música em MP3 em 128 kbps, já vem baixa qualidade, porque MP3 é uma porcaria, mas fizeram numa época, por causa de espaços em HD, tudo isso, né?
seja bom para mim. Fernanda ali no meu... Mas ele foi uma solução digital. Ele foi uma solução digital para o momento que quem criou tudo isso foi a Apple com a questão do iPod, Sim. né, que o Steve Jobs veio com essa ideia, Sim. enfim. Tudo bem, lançou, mas ele deu uma solução, tipo assim, MP3 320, é o topo. Mas não, o rádio tá usando 128 às vezes. Ah, entendi. E ainda ripado de algo menor, entendeu? Ele é uma coisa que ele altera e... Isso. Não, ele baixa do YouTube, tem gente que baixa do YouTube, daí ele coloca em 128 na máquina. Não. Aí na hora que você vai pro streaming cai mais 10 vezes, ou seja, a gente tá ouvindo às vezes uma música com 96 kbps, é muito ruim. Pena que a gente tem fones de ouvido cada vez mais maravilhosos, grandes. Você ouve os detalhes. Isso. Né? E é rádio. Não, e aí tem um detalhe, né, que é justamente isso, de você ter os cuidados, aí o cara pode chegar para você e falar, mas o meu streaming é acessório, o importante é o dial. Você tem que pensar que o ouvinte, ele acompanha a rádio onde tá mais fácil para ele. E o aí, jovem... Não, também, exatamente. Eu não fico imaginando o jovem... Não, mas em algum momento ele pode passar pelo dial por causa do carro, por exemplo, né? Se ele pega um carro de aplicativo, ele pode ser alcançado pelo rádio. Isso. Só que em algum momento ele vai passar pelo streaming. Pode ser até a pessoa mais velha. Isso. Só que se aquela experiência no streaming for ruim, vai contaminar. Vai contaminar o dial. É inevitável. E ele tem essa ideia de que essa rádio é ruim. E o contrário se aplica também. Se o cara vai lá no carro e não pega a rádio direito, ele não vai buscar depois na internet. Entendeu? E já tem rádio, tem duas que eu dou consultoria, que a gente até fez pesquisa, de que média de 25% da audiência geral da rádio tá vindo pela internet, por streaming. Então. É uma porcentagem muito alta. E eu acredito que em 20 anos, posso estar sendo até exagerado no tempo. A rádio vai estar pelo menos tendo 90% da audiência por streaming. E detalhe, o Ibope mesmo já diz, a Kantar Ibope Media, no próprio Inside, que uma média de 40%, agora eu não lembro exatamente o número de cabeça, mas média de 40% que é agregada ao alcance no dial, através do streaming. Sim. Ou seja, uma disputa cabeça a cabeça num ranking de audiência pode ser a definição, na verdade, não é a programação, e sim a qualidade do streaming. Isso. É possível. E você tocou num ponto para a gente encerrar. Mensuração de audiência do rádio. Quando é que a gente vai modernizar e ter uma medição semelhante ao que a internet proporciona em tempo real? Boa pergunta. A gente tem Não, mas a gente tem um caminho aí. O próprio, se a gente normatizar certinho, definir o streaming como um parâmetro para a gente conseguir medir e aferir isso, já é um caminho. Conforme ele vai crescendo, ele vai virando um farol também de medição. Eu não tenho condição de ter ferramentas, softwares de medição que venham já embarcados nas frentes diferentes, por exemplo, no rádio do carro, na Alexa. Não, é possível. Alexa dá pra ver. mas Alexa, é só ela, mas assim, de uma sim, forma sim. mais integral. Entendeu? Não, dá porque, assim, a gente vai acabar sendo ajudado pela evolução tecnológica. Se o streaming cresce, você já mede Alexa, já mede agregador, já mede aplicativo, tudo no mesmo pacote, inclusive pode explorar publicidade diferente para eles. Que é o grande quesito. Eu só consigo ser mais agressivo na publicidade quando eu tiver ferramentas para mensurar o meu impacto de audiência. E pense que o rádio... Sim. Recall. Parece complicado. Agora pense se o rádio caminha para um futuro híbrido nos carros, que é o que está acontecendo. A gente já tem uma média de 8 milhões de carros no mundo com essa tecnologia híbrida. Você já consegue medir ele via dados. Então, assim, rádio, eu sei qual rádio que a pessoa está ouvindo, em quanto tempo, o que ela está consumindo, e se ela saiu do rádio, para onde ela foi. Então, só que não está acontecendo de fato, né, com agilidade. Aonde é esses 8 milhões? Tem no Brasil, acredite se quiser. Tem pouquinho, mas é marcas de carro geralmente premium ainda. Mas, assim, é um mercado que a gente achava que não está aqui, mas estão por causa das montadoras. Então, assim, o rádio acaba sendo impactado por terceiros, positivamente ou negativamente. Mas não que o setor esteja unido buscando soluções tecnológicas para ele mesmo. Unido não, mas a gente sabe que existem tentativas. E aí talvez seja aquilo igual da migração, igual assim, né? Se a gente botar só na conta do radiodifusor, então eu acho que é todo o ecossistema que ele precisa, de uma forma, ver o que é importante pra gente, o que a gente precisa fazer agora, entendeu? Eu tenho que, também a gente tem que ser justo de que, eu vou colocar aqui nos últimos 6, 7 anos, eu vejo o rádio se movimentando mais sim. Sim, porém com não tanta agilidade como deveria.
mas a gente tem visto congressos bons. Muito bom. As associações, umas ou outras, né, são pontuais, elas não vamos citar nomes para não criar nenhum tipo de... Vamos citar. Cadê o engajamento? Mas são poucas, mas o movimento que elas estão fazendo estão sendo bem interessantes. Sim, é fato. Então a gente começou a discutir, porém, talento. Até porque a gente tem uma percepção diferente de agilidade, porque é a internet. A internet traz uma agilidade completamente diferente, a gente quer colocar essa agilidade em todas as frentes de negócio. A IA vai tirar o emprego do comunicador? Vai tirar daqui. Daniel, deixa eu só concluir. Eu acho que ele vai concluir, senão vou... Vai tirar. Você que não sabe falar português, você que não lê notícia, você que não tem vocabulário, você que não se prepara antes de entrar no ar, o que mais? Você vai perder emprego. Aquele que tem resistência a usar uma tecnologia. E aquele que fala assim, não, mas eu faço isso há 20, 30 anos e tudo deu certo. Você vai perder para IA. Eu acredito assim, essas pessoas em algum grau já tinham algum risco com outros profissionais que eram mais agilizados. Eu acho que uma coisa que aí talvez não é só para o rádio, é uma ordem mesmo para todo mundo, é ser curioso. Sim. Porque aí para buscar o que, sei lá, beleza, o que vai impactar não só profissionalmente, mas na minha vida mesmo, como que é legal usar um aplicativo para pedir comida, não é? Ou para pegar qualquer coisa, entendeu? Então é legal acompanhar isso. Me parece às vezes que essa discussão da IA da galera que, quando veio o smartphone, de que não ia sair por aí teclando numa tela de celular andando na rua. Eram os mesmos resistentes da época e hoje não vive sem. Eu acho o mesmo resistente que fala assim, eu não vou usar o WhatsApp porque isso é coisa de adolescente. Sim. E que daí tá aí usando mais do que todo mundo. Então a inteligência artificial é o novo smartphone, é o novo WhatsApp da galera mais resistente ali. Olha, ele vai ter que usar. Ele é um aplicativo. A gente vai ter que chamar ele de aplicativo. Porque ele tá em tudo. Tá em tudo. Tá em tudo. Tá em tudo, tá embutido, como você mesmo disse hoje. Ela tá em outros serviços que as pessoas às vezes nem imaginam que estão. E eu acho que assim, a gente precisa ser um pouco mais flexível também na nossa, assim, nessa curiosidade, porque existem coisas que eu acho que talvez seja o caso do rádio. O rádio, ele sabe que tem suas vantagens no terrestre, nas coisas que ele já fez e continua fazendo. Mas entre isso não pode engessá-lo. E não significa que a gente quer jogar tudo fora. E aí, tanto que às vezes a gente tem que ficar atento. Tem uma discussão nos carros, por exemplo, se mantém botões ou não. E descobriram que manter alguns botões talvez seja bom. Então é sempre assim, isso só acontece se a gente é flexível e está entendendo quais são as necessidades. Isso a gente coloca. Testa, valida. Exato. Isso. Exato. Ouve as pessoas. Funcionando. Ouve as pessoas, acho que uma coisa valiosa que vocês sempre falam é assim, vamos ouvir o nosso ouvinte, vamos selecionar um grupo de pessoas, não é simplesmente vou pegar meus amiguinhos ali, que é uma bolha, e assim, ouvir, ver o que é para tomar decisões a partir dessas, do que eles falam. E as experiências que eles estão buscando, porque a gente acho que comentou ontem de que as pessoas são curiosas pela tecnologia. Sim. São curiosas. É fascinante, desculpa, mas a minha área... Não, é fascinante. Eu que mexo com inteligência artificial, eu me surpreendo todos os dias. Divertido. Apesar dela me assustar, porque ela tá gigante, eu falo, é incrível isso aqui. É maravilhoso. Como que a gente viveu sem isso antes? Ou seja, você também, todos nós temos algum receio, mas esse receio ele não pode ser paralisante. Ele pode ter que fomentar a curiosidade para você buscar o que é legal. A gente é bem hipócrita em muitas coisas, tá? O cara fala assim, não vou mexer em inteligência artificial, não sei o quê. Mas, porra, consulta o Google, faz 30 anos. O Google, pelo menos... E a matéria do colega e não dá o crédito. Por favor, e o Google, 25% do Google é feito por algoritmo de inteligência artificial. Isso. Aí o cara tem rede social. O que é isso? Inteligência artificial. Isso. Usa o GPS e o Waze. Eu vi uma publicação esses dias de uma pessoa que é do mercado de rádio, não vou citar nomes também, que ele tem lá o perfil dele e tal. Eles criaram uma campanha contra a inteligência artificial. Fizeram até um negócio assim, contra IA, não sei o quê. Só que essa pessoa tá fazendo imagens por inteligência artificial e publica no Instagram. Eu falo, mas peraí. Espera aí, gente. O que você tá usando? Você tá fazendo uma campanha para não alimentar a inteligência artificial. Mas você tá alimentando. Exato. E tá consumindo dela. Não, e você tá protegendo, às vezes, a questão do locutor, mas você tá ferrando um grupo de criativos, designers. Então, ou você é radical... E daí não usa nada. Não usa nada,
Ou para de ser hipócrita. Interna no meio do mato e não usa nada. Não Isso. Eu acho que isso é realmente aquela falta de você ser um pouco mais abrangente mesmo, então começar a ver com todo, saber que aquilo não serve só para sua área, serve para tudo, que ser curioso, né? As pessoas são muito fechadas, e não dá para generalizar, mas a gente realmente acontece isso, então isso serve para a vida, né? Então não só para o rádio. E é só se aliar à inteligência artificial, não lançaram o Excel, sei lá, 35 anos atrás, de quantas pessoas, hoje tem que ter no currículo. E diga-se de passagem, hoje se você vai usar o Excel, ele tem o Copilot, ele está fazendo a inteligência artificial embarcada ali. Então se você está até usando o Excel, já está com a inteligência artificial também. Mesmo que seja o básico, de mais com mais ali, porque tem gente que sabe usar o mínimo, dele coloca lá no currículo intermediário ou avançado, né? Mas não tem problema. Por curiosidade você teve que, por obrigação, um dia usar o Excel. Já é uma base. Da mesma forma, teve que um dia usar o Google, nem que fosse para procurar endereço. Teve que usar o WhatsApp, teve que usar o smartphone, não vai ter jeito. Esse celular que a gente está usando aqui, ele está usando uma tecnologia de IA, com as lentes ali para corrigir um pouco de iluminação. Aqui a gente não está descarado, mas tem ali. Sim. Então você compra um celular, nem que seja de 2000, ele tem inteligência artificial embarcado também. Isso é um fato. Então a gente está alimentando de qualquer forma a IA. É isso. Obrigada, Stark. Obrigada, Stormy. Obrigado. Até a próxima. Beijo, tchau.